Saudações, queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu gostaria de falar sobre o Akasha. Nós lhe dizemos que o Akasha representa a energia de vidas passadas. A primeira coisa que os humanos fazem quando percebem que as vidas passadas são uma realidade e que influenciam a vida atual é, primeiro, tentar linearizá-las. Isto quer dizer que aconteceram em uma determinada ordem e fazem isso, e essa ordem é importante. E não é. Risos. Por exemplo, existe a ideia de que quanto mais você retroceder em sua experiência de vida passada, menos influente você será. Assim, por exemplo, você teve algumas coisas boas em uma vida muito tempestuosa neste planeta, que pode ter influenciado você e tido energia, e que você dirá que foram menos do que o que você queria. Mas não terá que se preocupar com elas, porque isso foi há tempo atrás. E que as vidas mais atuais seriam talvez as que mais te afetariam. A resposta é: não é assim que funciona. Quando aconteceu, que época foi em sua linhagem ou experiência de vida passada, não importa. Uma parábola específica de Hu contava que ele havia ido ao registro acástico, o salão dos registros acásticos. E o que ele viu foram várias estátuas, cada estátua representando uma vida passada. E à medida que a parábola continuava, a estátua desceu do pedestal e foi até Hu e contou-lhe quem ele era naquela época e o que havia feito. Mas a questão é esta: as estátuas estavam sempre em círculo, e isso significava que a linearidade não importava. Cada uma estava tão próxima do centro quanto a outra, e o centro é a sua vida atual. Então, essa é a primeira lição que gostaria de lhes dar hoje sobre o Akasha. Não faça suposições de que as antigas vidas passadas que você teve podem não ser tão influentes quanto as mais atuais. Na verdade, pode ser o oposto. Deixe-me explicar. Trabalhador da luz, velha alma, alguém que está despertando para esta informação, alguém que está começando a ter uma consciência mais elevada, alguém que está começando a experienciar a luz. Deixe-me dizer uma coisa: suas vidas passadas mais antigas podem ser mais adequadas para você neste momento, porque quando essas coisas aconteceram, você talvez estivesse fazendo coisas que seriam mais apropriadas no momento. Talvez fossem mais gentis, talvez fossem poetas ou artistas. Talvez essas coisas que não pareciam antes da sua vida estejam começando a acontecer agora. Talvez você fosse linguista na época e viajasse de cidade em cidade como intérprete. E de repente, nesta vida, você está estudando línguas. E você não achou que faria isso. É isso que eu quero dizer. Vidas diferentes são mais importantes à medida que esta energia começa a aumentar. Mas há algo maior. É um princípio, uma filosofia, é uma ferramenta. É algo que quase nenhum de vocês pensaria se não tivessem me ouvido falar sobre isso. A maioria das experiências de vidas passadas são coisas que você está tentando negar. Se você se afogou em uma vida passada, pode sonhar com isso agora. Talvez isso atrapalhe a oportunidade de desfrutar da água ou do oceano. E poderiam continuar indefinidamente com coisas que vivenciaram no passado, afetando atualmente o seu presente. Isso é comum. E talvez você tenha ouvido falar disso a vida toda. Aqueles ao seu redor falaram sobre isso.
tentando então resolver questões de vidas passadas. Queridos, numa canalização, nós até lhes mostramos como abandoná-las. Mas quem dentre vocês teve a sabedoria de dizer: bem, também houve coisas boas. Eu me pergunto se podemos procurá-las e trazê-las para esta vida. Você era ótimo nas coisas? Você teve uma vida linda e alegre? Viveu no lugar certo e teve o parceiro certo e tudo foi ótimo até o fim? E a resposta é sim, todos vocês. Não tinham apenas coisas ruins. Acredite ou não, houve um equilíbrio. E em você, esse equilíbrio existia. Isso faz parte de ser humano. E se você quisesse ir buscar as peças boas, a primeira pergunta que surgiria seria: bem, por que as partes boas não apareceram como fizeram as partes ruins? E a resposta é dualidade. Queridos, geralmente vai primeiro para o negativo. Se a natureza humana é negativa, para começar, e foi criado assim, caso você não tenha percebido. Num mundo muito difícil, através de eras de guerras, a natureza humana vai para o lado negro com muita facilidade. Até vem em fases. A primeira coisa que geralmente acontece em qualquer situação é o medo. Essa é a primeira reação. Isso deveria lhe dizer que a realidade ao seu redor é um pouco tendenciosa para o lado negro. E assim é. E é por isso que não veem mais coisas boas aparecendo em seu akasha e ajudando-os regularmente. Então, que tal você entrar e procurá-los? E vocês podem dizer: podemos fazer isso? Venho ensinando isso há décadas. Existe uma ferramenta que você teve que agora começa a aumentar até mesmo em sua percepção consciente, em seu poder, em sua disponibilidade, sua percepção consciente de tê-la. É chamada de aproveitar o akasha. Assim como um mineiro vai cavar em busca de ouro, você entra em seu akasha, cava e encontra as melhores coisas que já aconteceram com você. Se o seu gênero era feminino em uma vida passada, foi isso que aconteceu quando o seu primeiro filho nasceu. A euforia, o amor incrível quando a criança olhava nos seus olhos, aquela energia sustentada. Você sabia que todos os homens do planeta agora podem ter isso agora? Porque você experimentou isso, trabalhador da luz. Já lhe dissemos isso antes. E as coisas maravilhosas que você experimentou no amor, na vida, elas estavam lá. Elas vão ficar lá e não afetar você? A resposta é: você pode ir buscá-las. Tirar proveito do akasha é encontrar-se em si mesmo. Você volta e encontra as melhores coisas que experimentou e as traz para a sua vida agora, para que possa começar a usá-las. O que eu posso usar? O que eu tenho usado? Que tal a paz? Você tem dificuldade de ir para um lugar de paz? Acontece com muitos. Abro aspas. Eu gostaria de uma resposta. Como posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Fecho aspas. Deixe-me perguntar. Já que você fez isso antes, por que está fazendo essa pergunta? Por que não vão buscá-la? E tragam isso para a sua vida. Alguns descobrirão talentos que achavam que não tinham, vão buscá-los e levá-los adiante. Há muitas coisas que são espetacularmente boas. Existe o atributo da bondade, da compaixão na maneira como agem e aparentam, as coisas que talvez admirassem nas outras pessoas e dissessem, quando ninguém estava ouvindo:
Por que não posso ser assim? Vocês eram assim, vão e peguem. Haverá alguns que dirão: eu gostaria de ser um pouco mais inteligente. Vai e pegue. Todas essas coisas pareciam mágica. Se você está apenas sintonizando isso, ainda pode pensar que é mágico. E você revira os olhos, descrente, e eu te digo: você já esteve lá e fez isso. Você experimentou repetidas vezes o positivo e o negativo. Tudo pertence a você. Você tem a sabedoria de ter experimentado isso. Então está tudo em seu akasha. Seu akasha atual. Você pode entrar em seu corpo, em um estado multidimensional, onde vive seu registro akáshico. E tudo o que você já fez existe. E você vai e pega a parte boa. Tirar vantagem do akasha é algo que eu adoraria que todos soubessem ainda mais e fizessem ainda mais. Eu sou Cryon, apaixonado por todos vocês. E assim é. Cryon, por Lee Carroll. Site Semente das Estrelas.